boa tarde, boa noite, um bom dia. Não sei em que horário vão assistir a nossa gravação de Palavras Cruzadas, mas estamos aqui, pela graça de Deus, para mais uma gravação de Palavras Cruzadas. Eu e o meu mano, o irmão Benineco, que dou também as boas-vindas, graça e paz, meu mano. Que o Senhor... Saudações a todos, saudações irmã Joana Castelo, saudações a todos que nos veem, nos vão ver. É um prazer estar a cruzar as palavras hoje com a minha amada irmã Joana Castelo e hoje dizer que cruzaremos as palavras em torno da lição número 2, o fundamento de Gênesis, depois de, muito recentemente, começando com o segundo trimestre, temos falado sobre alguns princípios da profecia, nas alusões, imagens e símbolos, como estudar as profecias da Bíblia. É verdade, é verdade. Depois de termos falado dos princípios que nos podem ajudar então a entender as profecias, estamos hoje na lição de número 12, que vai nos dar ênfase, na verdade, antes de chegarmos ao Apocalipse, qual é a origem de tudo, o fundamento de Gênesis, que vai nos falar da origem de tudo aquilo que nós conseguimos encontrar no livro de Apocalipse, porque a lição vem nos dizer que há necessidade de entendermos de tudo as escrituras do livro de Apocalipse, e nós encontramos a resposta no livro de Gênesis, que vai dar origem de tudo. Mas antes de darmos início à discussão dos temas todos, vamos orar e entregar muita meditação a Deus. Oremos. É certo. Pai amado, Pai querido, rendemos-te graças, Senhor, por mais uma meditação aqui reunida com meu irmão Beneneco na tua presença, e que o Espírito Santo nos conduza, dando-nos sabedoria e discernimento para melhor compreendermos a lição, e que tudo aquilo quanto aprendemos possamos partilhar com os nossos irmãos. Fique conosco e te agradecemos no nosso nome de Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Amém, amém, amém. Então, irmão Beneneco, temos aqui o nosso verso áureo, que é tirado no livro de João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Palavra do Senhor. Amém. Quando eu lembro-me dessa passagem bíblica, eu fico com um déjà vu. Por que eu digo que eu fico com um déjà vu? Porque não é a primeira vez que eu ouço a chamarem a Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu vou perguntar ao irmão Benineco, onde é que nós podemos ver a menção de Jesus sendo considerado de uma forma representativa como sendo o Cordeiro de Deus? É, antes até de responder isso, eu gostaria de dizer que o livro de Gênesis assim, é uma base, é um fundamento, é uma constituição dos conceitos e até de vários livros da própria Bíblia, e que em torno de Gênesis, os autores, principalmente do Novo Testamento e João no Apocalipse, tiveram como fonte de vários conceitos em detalhes naquilo que eles escapizaram para nós e para todo, em torno de até dos ensinos proféticos, né, que encontramos em Daniel e Apocalipse, porque eles assim quase todos os conceitos fundamentais mencionados em Apocalipse, eu vou mais, Daniel, Joel, Jeremias, Isaías, têm como seu primado em Gênesis. Ou seja, a Bíblia é a sua própria intérprete. Por isso, os detalhes dos textos, nos conceitos de Apocalipse, e não só, têm como base em Gênesis. Os escritores do Novo Testamento tinham como, tanto, como é que eu vou dizer? A busca mãe, o livro de Gênesis. E ali encontraremos já mais daqui a pouco, onde João encontrou o conceito de cordeiro, que é esse que tira o pecado do mundo. É verdade, é verdade. E eu fiquei assim a pensar, está sendo Gênesis ser o fundamento de todas as coisas, como sendo a primícia para dar base aos outros capítulos bíblicos, como sendo a manifestação do verdadeiro amor de Deus para com seu povo.
e nós conseguimos ver o desenrolar daquilo que seria o desfecho, não só da história do povo de Israel, mas também o desenrolar das profecias todas, e depois daquilo que o irmão Beneneco disse, o fundamento de alguns conceitos que nós hoje encontramos no livro de Apocalipse. Então eu poderia aqui perguntar ao irmão Beneneco, então nós não podemos estudar o livro de Apocalipse sem viajarmos e consultarmos os livros de Gênesis, certo? Sim, é assim, e como já vimos um pouco na lição número um, sobre os princípios para as profecias, a Bíblia é um todo. E para não entrarmos como é que eu vou dizer, no erro, para não enverdarmos para o erro de pegarmos numa passagem e fazermos daquilo uma doutrina, um fundamento, ou, quiçá, valorizar mais aquela passagem porque é que nos agrada e queremos fazer disso uma ferramenta para convencer, é um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um preceito daqui, um preceito ali, em toda a Bíblia. E o Gênesis, eu vou dizer mais, até todo o Pentateuco, são as bases, são as balizas para compreendermos todo o resto. Portanto, é claro que, como é que vamos dizer, há fatos históricos em toda a Bíblia que aconteceram em determinadas épocas, em determinados contextos, mas quando se trata realmente e literalmente de profecia, Gênesis não pode ser colocado de lado, não pode. É verdade. E vamos olhar agora na lição de domingo que fala sobre o princípio da primeira menção. Tem aqui três passagens bíblicas que são indispensáveis para compreendermos exatamente o que este princípio da primeira menção nos vem dizer. Mas antes de lermos os versículos bíblicos, há aqui uma chamada de atenção que diz: a maioria dos programas acadêmicos começa com um curso de pesquisa geral, que muitas das vezes com o número 101. Um curso que cobre princípios básicos e abrangentes que formarão a base para um estudo mais aprofundado. Aqui, se tivermos que fazer uma equiparação do que estamos a falar hoje, estamos a falar então que o livro de Gênesis é a base com todos os princípios que vão abranger os outros livros da Bíblia. E ainda vai dizer, da mesma forma, quando se lê toda a Bíblia, rapidamente se descobre que Deus também tem um curso de pesquisa geral no livro de Gênesis, onde introduz ideias que serão examinadas com mais pormenores ao longo do resto da Bíblia. Eu não sei se o irmão Beneneco consegue, nesse momento, tentar ler a minha ideia de pensamento. Se nós olharmos para o livro de Gênesis, o livro de Gênesis nos apresenta um conceito sobre uma realidade bíblica ou daquilo que o povo vivia. Que se nós olharmos nos livros do Novo Testamento, aquela mesma teoria, aquela mesma verdade é apresentada numa outra terminologia. Quer dizer, ela não muda, mas ela sofre uma mutação naquilo que a gente aprecia. Vamos só abrir o livro de Isaías, capítulo 40. Eu não sei se o irmão Beneneco pode abrir já o Hebreus 13 e 8 para fazermos a correlação desses versículos. Leio Isaías 46. Sim. O irmão Beneneco abre Hebreus 13, versículos 8, se faz favor. Ok. Isaías 47 diz o seguinte: seca-se a erva e cai, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Se nós olharmos para esse versículo, às vezes fica meio incompreensível. Mas, na medida que vamos avançando, antes mesmo do irmão Benedeco ler Hebreus 13, 8, o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, vai dizer: porque eu, o Senhor, não mudo, mas por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora, irmão Benedeco pode ler Hebreus 13, 8. Sim, Hebreus 13, 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Se nós olharmos para esses três versículos, eu não sei se estamos na mesma ideia de pensamento, mas eu vou desafiar o irmão Benedeco. O que é que lhe vem em mente? Não, é que Deus é o mestre dos mestres e o ser humano, mesmo após a queda, mesmo após o pecado, o pouco
eu vou dizer assim, um pouco da sabedoria que Deus deixou no cérebro humano, o faz, lhe capacita, por essa permissão de Deus, fazer coisas estupendas. Mas o ser humano só faz qualquer coisa a partir a partir do que já está criado. Deus é o único que faz, que fez e faz do nada. Ou seja, se nas universidades têm como base princípios gerais para, né, para mestrados e por aí fora, Deus usou as pessoas, né, escolhendo-os a dedo, para que, ao escreverem, sobretudo as partes proféticas da Bíblia, tivessem como primeira menção o livro de Gênesis. Por quê? Porque Deus não muda. Ou seja, o conceito a ser aplicado em Daniel, em Apocalipse, em Joel, em Jeremias e até mesmo nos Evangelhos, não muda, não muda. Ou seja, é ampliado, encontramos os detalhes, porque há uma segurança naquilo que Deus estabeleceu muito antes dos acontecimentos, porque Deus é o fim desde o princípio, conhece o fim desde o princípio, e há segurança nisso porque Deus é imutável. Exatamente. Concordo com tudo isso que o irmão Beneneco acabou de frisar e ainda acrescento. Essa questão do princípio da primeira menção faz com que a palavra de Deus, uma vez apresentada, ela não muda. Passe o tempo que for necessário, ela jamais vai passar pelo processo de transformação, diferente daquilo que o mundo moderno pensa, olhando para a verdade como sendo uma verdade que pode ser alterada com o tempo. É Nessas isso. passagens que nós acabamos de ler, conseguimos constatar que o nosso Deus é imutável, ele jamais vai mudar. E algo aqui que revela, a palavra de Deus não muda. Mas o homem, ainda que ele seja consumido, ainda que ele desapareça, Deus continua sendo Deus. Não há nada capaz de o transformar. Se ele diz que é, então é. Se ele diz que vai fazer, então vai fazer. E aqui um parágrafo importante que fala sobre a questão da menção, onde diz: o padrão que parece emergir tanto no estudo geral da Bíblia como na profecia bíblica é o de que Deus alimenta lentamente os seus filhos, com Exato. informações do tempo, começando de um conceito básico, nesse caso a Gênesis, e depois ampliando muitas das vezes ao longo dos anos ou mesmo dos séculos. Isso até nos leva a remeter um pouco na lição passada que nós estudamos relativamente à profecia de Daniel, quando vimos que Exato. Daniel estava a saber de tudo, principalmente sobre coisas que estavam para acontecer, não na época dele, porque aquilo comprometeria não só o povo, mas também o plano que Deus já tinha estabelecido que concretizasse naquela profecia. Exatamente, exatamente. Aqui uma passagem que diz: devemos confiar na palavra de Deus, porque ele não muda. E ao estudarmos as profecias, temos fielmente a base que é Gênesis, porque a compreensão será certa, fruto da imutabilidade dos conceitos em Gênesis, porque o autor que otorgou a Moisés, escritor, este não muda. Exatamente, exatamente. O nosso Deus jamais vai mudar. A verdade de Deus é uma verdade absoluta. Agora vamos olhar para a lição de segunda-feira, irmão Beneneco, que Sim, fala compreendendo o amor de Deus. Aqui nós conseguimos encontrar, na verdade, que talvez nenhum conceito tenha sido mais distorcido pela raça humana pecadora do que o amor. Sabe por quê, irmão Beneneco? Porque nós temos a capacidade, nossa, né, nossa capacidade de sermos seres pecadores, de associar o amor de Deus às nossas realizações. é isso. Sendo com que tudo aquilo que nós anseiamos não for concretizado por Deus, então o Deus não é um Deus de amor. E nós falhamos como seres e verdadeiros adoradores de Cristo. Por quê? Porque eu penso assim, para nós compreendermos o verdadeiro amor de Deus, precisamos primeiro pensar. Deus não criou o mundo para ele. Deus criou o mundo para a criatura. Só ao fazer isso, ele já estava o amor que ele é para com o povo que ele decidiu preparar naquele lugar. Uhum. Não foi Deus quem criou o pecado, mas sim
preparado para ouvir essa verdade. Porque acha que Deus, sendo um Deus de amor, poderia fazer de tudo para eliminar tudo que há de mal no mundo. Mas Deus Exato. faz. Ele já sabe o que Deus faz, irmão Benedeco. Pois, eu gostaria de dizer que Deus é amor e Ele não vê o amor, quer seja como conceito e como princípio, e para Deus o amor é um princípio. Ele não vê o amor como nós vemos. Nós, pela falha, como disse bem, o amor é eu, e depois vem os outros. Mas o amor para Deus são os outros. E por isso é que no Grande Conflito, no livro Grande Conflito, já na última página, a Mauer disse que vai chegar uma altura que todas essas forças do mal, tudo que a gente vê distorcido, tudo, até os átomos, até coisas inanimadas vão dizer: Deus é amor. Vai chegar um dia que isso será uma realidade. Tá? O amor é a chave, é a base para compreendermos as profecias, porque o amor está no centro do grande conflito. E a primeira menção sobre o amor vem em Gênesis, no capítulo 22, sobretudo ali nos versículos 22, acho que verso 7, onde, isso depois vamos ver já mais à frente, onde Isaac perguntou ao seu pai onde estava o animal para... Não, é no versículo 2, desculpa, no versículo 2, onde Deus mandou a Abraão levar Isaac a sacrifício, e ele disse: leve Isaac a sacrifício, porque Isaac é teu filho, o único filho a quem você ama. É a primeira menção de amor que Deus expressa aqui em Gênesis, onde Abraão, na sua velhice, recebeu o filho da promessa, mas Deus pedia esse filho que tanto amava a sacrifício. Eu olho para essa história, né, de Abraão e Isaac como uma verdadeira prova de amor. Eu não falo não tanto como Abraão amava Isaac, mas como Abraão amava a Deus. Ele não questionou o pedido de Deus para a sua vida, mesmo sabendo que Isaac era o único filho que ele tinha. Ele confiou de tal forma que a resposta que ele deu ao seu filho Isaac é o que me surpreende. Quando o seu filho Isaac questiona a ele: onde é que está o animal que vai ser sacrificado? E ele responde: Deus proverá. Amém. Olha a tamanha de confiança que Abraão tinha nas promessas de Deus para a sua vida. E ele confiava exatamente que o amor que Deus também tinha para com ele jamais faria com que ele matasse seu filho naquele lugar, mas ele sabia que Deus poderia prover o animal para o sacrifício. Exatamente. É verdade. Sim, pode falar. Sim, o amor, como Deus o vê, antes da criação da humanidade e principalmente depois da criação da humanidade, que caiu em pecado, é um amor sacrificial. Porque Abraão saiu de Ur dos Caldeus, não sabia para onde ia, Deus lhe prometeu, ele aceitou isso pela fé, passou muito tempo, ele já não podia gerar filho nem a mulher, Deus lhe deu Isaac, o filho da promessa veio, e esse filho a entrar para a juventude, que Deus pede para que fosse sacrificado, e Deus não negou Isaac a Deus, porque Abraão não negou Isaac a Deus, e vejam que a caminhada de casa até pouco antes do Monte Moriá durou 3 dias, portanto, uma longa caminhada. E pouco antes do Monte Moriá, ele disse aos dois moços: vocês fiquem aqui, eu e o Isaac vamos mais à frente, vamos adorar a Deus. E o que mais me surpreendeu foi: depois de adorarmos a Deus, a gente voltará para vocês. Ou seja, eu tenho fé que o que Deus está me pedindo vai se realizar, mas eu voltarei com o meu filho vivo. É verdade, É muita fé mesmo. é verdade. E algo incrível nessa história, entre a história de Abraão e Isaac, e depois
conseguimos constatar no Novo Testamento a história de Jesus, nós conseguimos ver de uma forma figurativa o que poderia vir a acontecer. E a lição vem nos dizer que com o tempo Deus revela aos seus filhos tudo aquilo que eles precisam saber, dá mais clareza, dá mais ênfase a um acontecimento que pode ser tão importante para a nossa salvação. E é o que aconteceu. Só hoje é que nós conseguimos compreender, por causa da manifestação nos evangelhos, que realmente tudo aquilo que Abraão passava com seu filho era um exemplo vivo daquilo que iria acontecer quando Jesus viesse ao mundo. O verdadeiro Cordeiro iria se manifestar no meio de nós. E a lição vai nos dizer assim. Por exemplo, a primeira menção de amor em João 3,16 é particularmente esclarecedora. Parece aludir à história de Isaac no altar. A fé de Abraão em Deus era tal que ele confiava nele, escolhendo acreditar que Deus poderia ressuscitar o seu filho e ele levasse a cabo o sacrifício. E isso apresentava de uma forma figurativa o amor que Deus estava prestes a nos dar, que era o amor do seu único filho, unigênito, o nosso amado Jesus Cristo, que morreria por nós como um cordeiro. E é bom que amigos e amigas que nos assistem fiquemos com essa ideia de que Abraão, embora não, não chegou a concretizar o sacrifício, mas no coração dele, ele aceitou o pedido de Deus. Quer dizer que Abraão matou mesmo seu filho. Deus matou seu filho e ele era o único. Deus, pelo pecado da humanidade, decidiu que seu filho morresse pelos pecados, porque era a única via, e é a única via, para que aqueles que se arrependam cheguem à salvação para viverem constante. Aqui é assim, para Jesus dizer, para Deus dizer, agora sei que você me ama e não me negaste teu único filho, é porque Deus viu no coração de Abraão que ele podia mesmo sacrificar o seu filho. E se terá sacrificado. É verdade. E aí nós vamos para a questão de terça-feira, onde vem a pergunta importante de Isaac. Onde está o cordeiro? A primeira missão bíblica de um Sem, que é um cordeiro, ocorre na mesma história que a primeira missão de amor em Gênesis 22. O cordeiro, é claro, é um dos símbolos mais recorrentes encontrados no livro de Apocalipse. Vamos olhar ainda para o livro de Gênesis, sobre tudo aquilo que os israelitas faziam na altura para serem redimidos e perdoados de seus pecados. Eles faziam o sacrifício do cordeiro para a purificação dos seus pecados, e eles sabiam que ao fazer isso, eles estariam libertos. Então, nós temos a noção de quem representa o cordeiro para nós. O cordeiro representa o sacrifício vivo. Nós já tínhamos noção no Antigo Testamento que o cordeiro representaria para nós. Mas depois nós vamos constatar, numa das cenas mais poderosas de Apocalipse, a visita de João à sala do trono de Deus, nos capítulos 4 e 5, o cordeiro desempenha um papel central. João vê o cordeiro a ser louvado, glorificado. Sim. Poderíamos agora viajar e responder à pergunta de Isaac, que não foi de forma conclusa respondida lá no livro de Gênesis. Poderíamos responder agora no livro de João? Sim, podemos responder porque Jesus disse, Abraão exultou por ver o meu dia. Ou seja, quando Abraão aceitou o pedido de Deus, levantou o cutelo para imolar a seu único filho, Isaac, prefigurava a morte de Jesus na cruz do Calvário por todos os humanos que pecaram um dia ou que ainda vão nascer. Ou seja, o cordeiro animal, antes da crucificação de Cristo, simbolizava tipicamente o perdão dos pecados mediante a morte de animais inocentes. E esses animais, esses cordeiros, tinham que ser puros, tinham que ser limpos. E Cristo
veio sem pecado, limpo, puro, imaculado, morreu por nossos pecados. E Isaac, não, quando Abraão disse, Deus proverá o cordeiro, meu filho, ele não questionou, não relutou, não fez força, como é o próprio cordeiro, quando é levado ao matador, não faz força, não grita, não se esperneia. E Cristo, de carne e osso, sofreu todo o escárnio que injustamente lhe foi imputado por causa dos nossos pecados e não blasfemou, não levantou voz, enfim, é tudo, quer dizer, é tudo, é aquilo que vimos há pouco. Deus não muda. O Cordeiro é símbolo de humildade, é símbolo de perdão, mas só em Jesus Cristo que veio aqui como homem em carne e osso. É verdade. E a lição vai nos dizer também que a pergunta de Isaac começou a ser respondida de uma forma progressiva, na medida que nós vamos acompanhar o desenvolvimento dos outros livros do Novo Testamento, ou mesmo das profecias do Antigo Testamento, nós começamos a ver, então, a profecia do Messias já se cumprir e encaramos logo no Novo Testamento, quando João faz o anúncio de quem era Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu que aquele Cordeiro que outrora tinha sido mencionado estava a ser concretizado naquele lugar. E não ficou por aí. O livro de Apocalipse vem dar uma conclusão tão absoluta de quem é o Cordeiro e o que é que ele fez. Por isso é que hoje eu entendo, eu não entendia antes, irmão Beneneco, hoje eu entendo a responsabilidade que cada um de nós tem. Não podemos ir ao fim sem antes vivermos o princípio. Se nós queremos compreender o livro de Apocalipse, precisamos olhar para o livro de Gênesis, a base e a origem de tudo. Todas as respostas que nós precisamos do livro de Apocalipse estão aqui. E é uma parte aqui que importa realçar que o anjo disse a Abraão, não faças mal ao moço, agora sei que me amas. E o anjo terá dito a João, olha, este que está a vir é o Cordeiro de Deus. Então ele disse, eu vos batizo com água para a remissão dos vossos pecados, mas aquele que está a vir, aquele que vem, vos batizará com o Espírito Santo, ou seja, é o culminar, é o Cordeiro de Deus real que tira o pecado do mundo. E é engraçado, irmão Beneneco, enquanto o anjo anunciava quem era Jesus, enquanto ele estava aí, tinha muitos pecadores a se arrependerem. O mesmo que acontecia lá no povo de Israel, quando ainda sacrificavam um cordeiro, o povo aí em oração, esperando que os sacerdotes fizessem o sacrifício para que seus pecados fossem perdoados. A mesma representação que acontecia no sacrifício de animal aconteceu naquele lugar. Vários pecadores a se arrependerem e o anjo a declarar de quem Jesus Cristo era e confirmar realmente que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se olharmos para o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo 5, olhando para o versículo 5 e 6, diz o seguinte: E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E João vai dizer, e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado do trono. Amém. Amém. Essa passagem completa a representação exata daquilo que Jesus tem sido para nós nos dias de hoje. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Exato. E aquele que tem a habilidade para abrir o livro e desatar os selos. E dizer que o sangue do Cordeiro tem poder, prefigurando mesmo o sangue de Jesus Cristo, porque quando os israelitas estavam quase a deixar Egito, na última praga,
no último aviso de Deus para com Faraó, aqueles que puseram o sangue do cordeiro limpo nos umbrais das portas tiveram os seus primogênitos ilesos, ou seja, vivos. Mas aqueles que não fizeram e todo o Egito ficaram sem os seus primogênitos. Ou seja, o sangue de Jesus tem poder. Isso ficou mostrado tipicamente em Gênesis, quando os israelitas ouviram a voz de Deus através de Moisés para que pusessem o sangue do cordeiro nos umbrais para que não morressem os seus primogênitos. Verdade, verdade. Vamos correr com o tempo, irmão Beneneco. Temos dois Sim, temas sim, sim. para abordar, só temos mais 5 minutos. E é o Pois. tema de quarta-feira e de quinta-feira. De quarta-feira que fala sobre lidando com a morte e o de quinta-feira que fala sobre as serpentes. O tema lidando com a morte trata aqui de dois cenários muito importantes. Primeiro, sobre a primeira morte, que depois vai ser correlacionado com a morte de Jesus Cristo. E eu fiquei aqui a pensar a intenção de relacionar a primeira morte com a morte de Jesus Cristo, que estamos a falar da morte de quem, irmão Beneneco? De Abel. Abel, justo, obediente, né? Fez o que é correto, morreu por fazer o que era correto. Cristo não pecou, é justo e mais, avisou-nos de que se comermos da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, iríamos morrer, comemos e veio morrer pela nossa injustiça. E sabe o que mais me chama a atenção aqui na morte de Abel? É o facto de tão justo que ele era, o seu sangue, a Bíblia vai dizer, que era o sangue de Abel que clamava, que gritava. Deus se manifestou por causa do sangue de Abel. Exatamente. E a lição vai nos ensinar: poderia existir uma morte mais injusta do que a de Jesus Cristo, que nenhum mal fez, nenhum pecado cometeu, mas mesmo assim teve uma morte de cruz tão injusta, e tudo por causa do amor de Deus para conosco. Exatamente. E Cristo, justo, morreu pelos injustos, e graças a esse plano de eras eternas, tanto o plano divino de eras eternas, a chave da morte e da sepultura está com Cristo, que é o leão da tribo de Judá, que morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. É verdade. E há pessoas que dizem que a morte faz parte da vida, tal como a lição vem dizer. Mas não é isso. A morte é o oposto da vida. E a lição ainda vai Exatamente. dizer, tal como nos diz a Bíblia, que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito é a vida eterna. Exatamente, exatamente. Significa que se eu andar em pecado, estou a garantir a minha morte eterna. É que muita gente pensa assim: ah, não, vocês cristãos gostam muito de seguir a Bíblia, mas eu estou aqui, vivo conforme eu quero, desde que eu estou bem, desde que eu não estou a fazer o mal, é o mais importante. As pessoas pensam, esquecem de algo muito importante. Mais do que a morte da agora, é a morte eterna. Exatamente. E essa morte eterna, quem tem a chave é só Jesus, que venceu a segunda morte. Por isso, Amém. é preciso ter muito cuidado nisso. É preciso ter muito cuidado nisso, porque a morte que Jesus venceu, não é essa morte que temos a esperança de que o nosso irmão, nosso amigo, enfim, nosso familiar venha a ressuscitar. É a morte em que quem enveredar pelo mal sem volta nunca mais viverá. E eu gostaria de terminar dizendo que a serpente é astuta. O termo serpente apareceu pela primeira vez também em Gênesis, quando os nossos primeiros pais foram enganados, no caso a mãe, a Eva, foi enganada e, consequentemente, enganou a Adão. Ela, a serpente, introduziu-se num lugar criado puro, onde Adão e Eva viviam em santidade, mas enganou a Eva e os nossos primeiros pais pecaram. Hoje, e séculos depois da primeira queda, ou da queda de Adão e Eva, o mundo continua na contramão da verdade. Hoje,
aquilo que não era permitido é permitido, e o que é permitido, ou seja, como é que vamos explicar? O que era proibido é permitido, e o que não é permitido é proibido. Ou seja, estamos numa inversão completa de valores. O que satisfaz, o que me satisfaz, não pode ser impedido, e há muitos grupos a reclamarem direitos que só vão na, só vão na contramão da verdade, e Deus se entristece cada vez e cada vez. E irmãos, queridos amigos que nos assistem, vai chegar uma altura que o copo do Senhor vai transbordar e não haverá volta, porque o ideal divino para com a raça humana não é este. Claro, Jesus venceu a serpente, mas, como diz um cozinheiro chinês, cuidado, a cabeça ainda está a mexer e vai lançando os seus venenos a muita gente, e nós temos toda a Bíblia, ensinos puros e imutáveis para não cairmos nas armadilhas do inimigo. Cuidado com isso, cuidado com a serpente. É verdade. E algo que me chama a atenção, irmão Beneneco, é o facto de que a lição vem considerar que o mesmo Deus que não muda o seu caráter também é representado de forma oposta por um diabo que não muda os seus planos e os seus propósitos. Porque o Exatamente. plano da serpente, desde a época do jardim, desde a apresentação, continua sendo o mesmo, fazendo com que a adoração seja para ele, fazendo com que o caráter de Deus continue sendo forjado, ao ponto de que aqueles que reconhecem a Deus como sendo o único Criador e o Todo-Poderoso, acreditem que, na verdade, é um Deus de mentira. Ele continua com seus planos de enganar a todos. No início de todas as coisas, ele era representado como serpente e enganou a dois seres. Mas hoje, Apocalipse vai dizer que ele é representado como dragão e ele vem para atacar a todo mundo, para enganar a todo mundo. E não podendo atuar de forma direta, o que é que ele faz? Ele Usa faz, poderes. usa o poder, a besta do mar e a besta da terra, o poder político e o poder religioso para poder enganar os filhos de Deus e manipular a todos. E onde é que nós Exatamente. ficamos no meio de tudo isso? Nós ficamos no meio de tudo isso. Estando afastados de Deus, somos vulneráveis, mas estando com Deus, somos fortes, porque a palavra vai dizer que com Cristo, meus amados irmãos, nós somos mais do que vencedores. Só aqueles que permanecerem em Cristo Jesus conseguirão vencer a tudo. Porque, na verdade, se nós olharmos para o ênfase, o central do grande conflito, continua a ser sempre o caráter de Deus e a adoração que Satanás quer para ele. Continua. Exatamente. E até o fim, Apocalipse vem dizer que vai ser isso. Satanás vai criar de todas as formas possíveis para impedir que a igreja do Senhor desça. Mas também Apocalipse vai nos dizer que no fim de tudo, todo joelho se dobrará, Amém. toda língua confessará que o Senhor é Deus. Amém. 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 Que possamos Amém. ficar em alerta e que tenhamos essa disposição de poder estudar a palavra de Deus. Eu digo, o tempo é o melhor remédio para compreendermos tudo aquilo que precisamos na Sagrada Escritura. Amém. Amém. Principalmente a questão dos livros proféticos. Precisamos investir tempo para estudar, tempo para ouvir a voz de Deus. Toda capacitação precisa de tempo. Que possamos focar na palavra do Senhor e permitir que o Espírito Santo de Deus nos guie e nos capacite para nos prepararmos para aquele grande dia. Amém. 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 Desejo então que o irmão Beneneco tenha uma noite super abençoada e estamos cá outra vez na próxima palavra frisada. Obrigado, obrigado. Saudações a todos. Obrigado, irmão. Obrigado. Então, até já. Amém.